Ele atirou-lhe o dinheiro e disse-lhe para resolver o assunto sozinha. Mas 2 anos depois, paralisou num aeroporto quando uma menina com os seus olhos azuis estendeu a mão para ele. Sofia tinha ensaiado este momento uma centena de vezes na sua cabeça, imaginando todas as reações possíveis, do choque à raiva à aceitação relutante, mas nada a preparou para a maneira fria e mecânica como Gaspar Oliveira a dispensou. O seu escritório estava tão imaculado como sempre, paredes de vidro que refletiam o horizonte da cidade, porto, pisos de mármore escuro que ecoavam o mais leve passo, uma secretária que parecia simbolizar a distância entre eles mais do que quaisquer palavras poderiam. Ele estava em pé atrás dela, perfeitamente composto, o seu cabelo escuro bem penteado e os seus olhos azuis ilegíveis, como se ela fosse, simplesmente, mais uma funcionária a trazer-lhe um relatório inconveniente, em vez da mulher a carregar o filho dele. Ela segurava o teste de gravidez nas mãos trêmulas, a respiração desigual, o coração a martelar no peito. Não era assim que ela queria contar-lhe. Ela tinha-o amado uma vez, acreditado nele, confiado nele o suficiente para imaginar um futuro juntos. Mas, no momento em que o olhar dele passou para o pequeno pau de plástico, algo dentro dele desligou-se completamente. Aqui, ele disse, tirando um envelope da sua gaveta com a precisão de alguém a finalizar uma transação comercial. Pega no dinheiro. Resolve isso sozinha. Por um segundo, o mundo parou de se mover. Sofia olhou para o envelope como se fosse uma bomba prestes a detonar. Ela levantou o olhar lentamente, esperando pelo menos uma dica de hesitação ou remorso, mas tudo o que viu foi um homem que já tinha decidido que aquilo não era problema dele. Ele nem sequer encontrou os olhos dela. Ele simplesmente estendeu o envelope por cima da secretária, deixando claro que a conversa e o seu envolvimento tinha acabado. A garganta dela apertou até mal conseguir respirar. Gaspar, ela sussurrou, incapaz de parar o tremor na voz. Isto não é algo que eu possa simplesmente resolver. Ele suspirou, como se ela estivesse a fazer-lhe perder tempo. Eu não quero complicações, Sofia. A minha vida não está montada para elas. Tu és capaz? Vais descobrir como. Um arrepio oco espalhou-se por ela, mais profundo e mais frio do que qualquer coisa que ela alguma vez sentira. Ela pensou nas noites que tinham passado juntos, nas palavras suaves que ele tinha falado, na gentileza que ele tinha mostrado quando o mundo não estava a observar. Quantos daqueles momentos tinham sido reais e quantos tinham sido ilusões cuidadosamente criadas? Ela tentou engolir a dor crescente no seu peito, mas a voz dela ainda quebrou quando ela falou de novo. Eu pensei que te importavas comigo. Ele finalmente olhou para ela, mas o calor que ela uma vez conheceu nos seus olhos azuis tinha desaparecido. Ele era todo aço e cálculo agora, o homem que o mundo elogiava pela sua implacabilidade. Eu importo-me com o meu trabalho, ele disse categoricamente. O meu futuro, eu não posso permitir-me distrações. Uma lágrima escorregou pela sua bochecha antes que ela pudesse pará-la, e ela virou-se, envergonhada da sua vulnerabilidade em frente a um homem que já não a merecia. Ela queria gritar, atirar o envelope de volta para ele, dizer-lhe exatamente o que ele estava a perder. Mas a sua força veio em silêncio. Ela pegou no envelope não porque quisesse o dinheiro, mas porque precisava de deixar aquele lugar e nunca mais voltar. Ela precisava de espaço para respirar, para pensar, para decidir que tipo de vida construiria agora que aquela que esperava tinha colapsado à sua frente. Gaspar não a seguiu.
Ele não disse o nome dela. Ele não lhe pediu para ficar. Ele simplesmente ficou ali no seu escritório imaculado enquanto ela saía, os saltos a ecoarem contra o chão de mármore frio, cada passo a descascar outra camada da vida que ela tinha imaginado. Lá fora, a cidade zumbia, alheia ao mundo que desmoronava dentro dela. Ela agarrou o envelope firmemente, raiva e desilusão a guerrearem dentro dela até que se sentiu oca. No momento em que chegou à rua, o vento a morder-lhe o rosto, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma e à vida que crescia dentro dela. Ela nunca daria ao seu filho o tipo de amor que podia ser descartado tão facilmente. Ela criaria o seu bebê sem depender de alguém que podia ficar frio num bater de coração. Ela protegeria o seu futuro, mesmo que ele tivesse recusado o seu. Gaspar regressou à sua secretária e verificou os seus e-mails como se nada de monumental tivesse acontecido. Mas ele não sabia que da próxima vez que visse Sofia Marques, tudo o que ele acreditava sobre o seu futuro seria irreversivelmente quebrado por um par de olhos azuis brilhantes que espelhavam os seus próprios. Sofia moveu-se pelos 2 anos seguintes como se estivesse a equilibrar-se numa corda bamba esticada entre a sobrevivência e o amor. O seu mundo inteiro remodelado em torno da pequena vida que ela tinha jurado proteger. Ela deixou a cidade, Porto, na mesma noite em que Gaspar lhe entregou o envelope, incapaz de suportar o pensamento de criar o seu bebê em qualquer lugar perto da frieza que a tinha expulso. Ela encontrou um apartamento modesto perto do aeroporto de Lisboa, numa cidade mais pequena onde ninguém conhecia a sua história e onde ela podia desaparecer no ritmo constante do trabalho e da maternidade. Ela encontrou um emprego na pastelaria do aeroporto, o tipo de lugar onde as pessoas vinham e iam em ondas, as suas histórias passageiras, os seus rostos esquecidos assim que partiam para os seus voos. O anonimato servia-lhe, deu-lhe espaço para respirar e reconstruir, deu-lhe distância de tudo o que ela queria esquecer. A gravidez foi solitária e exaustiva, de maneiras que ela nunca tinha imaginado. Ela passou pelas consultas sozinha. Ela acordou de pesadelos sozinha. Ela colocou a mão na barriga e sussurrou promessas. Promessas que se destinavam a acalmar a pequena vida, a crescer dentro dela, mas que acabaram por a manter unida também. Ela recusou-se a pensar em Gaspar, recusou-se a revisitar o momento em que ele lhe disse que ela não passava de um inconveniente. Sempre que os olhos azuis dele cintilavam na sua memória, ela afastava-os. Em vez disso, ela focou-se em guardar cada euro, a acumular fraldas e roupas pequenas de lojas de segunda mão e a aprender tudo o que podia sobre o parto a partir de artigos noturnos no seu telemóvel. O medo acompanhava-a constantemente, mas também a determinação. Wanda chegou numa noite tranquila de inverno, o seu choro agudo e feroz, como se estivesse a declarar a sua presença ao mundo, que não fazia ideia de quão forte ela teria que ser. Sofia olhou para a filha, o cabelo escuro úmido contra a sua pequena cabeça, os olhos surpreendentemente azuis a piscarem para ela, e sentiu uma torrente de amor tão avassaladora que apagou todas as outras emoções. Não importava que Sofia estivesse sozinha, não importava que Wanda fosse uma lembrança do homem que tinha partido. Naquele momento, ao segurar a filha pela primeira vez, Sofia entendeu que suportaria qualquer coisa para dar a esta criança uma vida segura, calorosa e alegre. O primeiro ano fundiu-se num longo ciclo de noites sem dormir, alimentações, mudas de fraldas e fadiga interminável, mas também um poço interminável de alegria. Wanda era um bebê curioso, sempre a estender a mão para o mundo,
sempre a tentar imitar todos os sons, todos os movimentos. Ela desenvolveu um fascínio precoce por aviões, talvez porque passava tanto tempo no aeroporto enquanto Sofia trabalhava. Os pilotos acenei-lhe enquanto passavam e um deu-lhe um pequeno avião de brincar de plástico que se tornou a sua companheira constante. Sofia tirava pausas quando podia, levando Wanda para fora para assistirem às descolagens juntas. O rugido dos motores tornou-se uma canção de embalar familiar. Quando Wanda completou 2 anos, ela era inteligente, enérgica e andava confiantemente pelo terminal com o seu avião de brincar firmemente agarrado numa das mãos. Ela cumprimentava estranhos com balbucios entusiastas, acenava para os assistentes de bordo e pressionava o rosto contra as janelas para observar os aviões ataxiando pela pista. Ela tinha os olhos azuis de Gaspar, profundos, impressionantes, impossíveis de ignorar. Havia dias em que Sofia lutava para não olhar para eles por muito tempo, porque traziam de volta memórias que ela trabalhava incansavelmente para manter enterradas. Mas aqueles olhos eram de Wanda agora, e Sofia recusava-se a deixar que o passado de alguém contaminasse o futuro que ela estava a construir para a filha. Sofia trabalhava longos turnos, muitas vezes abrindo a pastelaria ao amanhecer e regressando à casa com energia suficiente apenas para cair ao lado da filha. No entanto, mesmo através da exaustão, ela nunca se arrependeu da sua escolha de partir. Cada gargalhada, cada pequena mão a puxar a dela para a frente, cada sussurro sonolento de mamã, lembrava-lhe que tinha tomado a decisão certa. Ela não precisava de Gaspar. Wanda não precisava dele. Elas eram suficientes uma para a outra. Ainda assim, havia momentos, breves, não convidados, em que Sofia se perguntava se ele tinha mudado, se alguma vez pensou nela, se alguma vez imaginou a vida que ele tinha rejeitado. Ela tentava afastar esses pensamentos rapidamente, lembrando a si mesma que ele tinha deixado a sua posição dolorosamente clara. Ele não queria complicações. Ele não queria responsabilidade. Ele não as queria. Mas a vida tinha uma maneira de voltar, de se recusar a deixar certas verdades permanecerem enterradas para sempre. Sofia ainda não sabia, mas o destino já estava a trabalhar silenciosamente nos bastidores, alinhando caminhos que antes tinham divergido. Seria preciso apenas um único horário de voo desalinhado e um terminal lotado para desfazer a distância que ela tinha trabalhado tanto para construir. E quando esse momento chegasse, Gaspar Oliveira olharia para os olhos azuis de uma menina que segurava um avião de brincar e tudo o que ele acreditava sobre o seu futuro desmoronaria. O terminal do aeroporto estava invulgarmente caótico naquela tarde, cheio da energia inquieta que sempre acompanhava os voos atrasados. As pessoas passeavam em longos círculos, a arrastar a bagagem atrás delas. Os anúncios ecoavam no alto numa voz calma que não correspondia à frustração a ferver no ar. Crianças choravam, casais discutiam e viajantes olhavam ansiosamente para os painéis de partida que se recusavam a atualizar. Sofia segurava a pequena mão de Wanda enquanto navegavam pela multidão, a outra mão a equilibrar um tabuleiro de bebidas para a pastelaria. Wanda trotava ao lado dela com pequenos passos determinados, o seu avião de brincar agarrado firmemente nos seus dedos. Ela vestia uma camisola amarela pálida e colãs brancos, os seus caracóis escuros a saltarem a cada movimento, os seus olhos azuis brilhantes a espreitarem pelo terminal com fascínio. Mesmo no caos, ela sorria,
apontando para cada cartaz de avião ou mala que a lembrava de voar. Para Sofia, momentos como este eram o chão. Eles faziam com que as noites sem dormir e a pressa constante parecessem valer a pena. Wanda era o seu mundo, a sua âncora, a sua razão para avançar com uma força que ela não sabia que tinha antes de se tornar mãe. Enquanto se aproximavam da pastelaria, Sofia notou uma mudança súbita na multidão perto da área de check-in. Vozes a subirem o suficiente para chamar a atenção, estranhos a afastarem-se enquanto alguém alto se movia pela fila. Ela não pensou muito nisso no início. Os aeroportos atraíam executivos, celebridades e clientes ricos o tempo todo. Mas quando uma voz familiar se elevou acima do tagarelar, a pedir direções com a sua cadência firme e confiante, Sofia parou tão abruptamente que Wanda chocou contra a sua perna. O som atingiu-a como um choque no peito. Era uma voz que ela não ouvia há 2 anos, mas que vivia na sua memória com clareza dolorosa, ecoando por cada noite, sem dormir, que ela passou sozinha. Wanda puxou a mão dela. "Mamã?" ela perguntou inocentemente, alheia à tempestade que subia dentro da mãe. Sofia não conseguia mover-se. A sua respiração falhou enquanto ela virava a cabeça na direção do som, já sabendo o que veria, mas esperando, implorando que estivesse errada. E então ela viu-o. Gaspar Oliveira estava perto do balcão de check-in, alto e impecavelmente vestido, embora o seu cabelo escuro parecesse ligeiramente desgrenhado e houvesse uma tensão na sua postura de que ela não se lembrava. Os seus olhos azuis examinavam os monitores com impaciência, e mesmo à distância, Sofia podia ver as sombras tênues debaixo deles, evidência de noites sem dormir ou fardos que ele antes escondia atrás da arrogância. O tempo tinha-o mudado, subtilmente, mas inconfundivelmente. Ela sentiu o chão oscilar debaixo dela. Wanda seguiu o olhar da mãe, a curiosidade a iluminar o seu rosto. A criança apontou o seu pequeno avião para Gaspar. "Mamã, olha, homem do avião!" Ela não queria dizer nada com isso. Ela apontava para tudo relacionado com aviões, mas as palavras foram o suficiente para fazer Gaspar virar a cabeça na direção delas. O olhar dele pousou primeiro em Sofia. Ele paralisou. A cor drenou do seu rosto, como se a vê-la o tivesse puxado para fora de qualquer mundo em que ele estivesse a viver nestes últimos 2 anos. O choque alargou os seus olhos, depois a descrença, depois algo mais profundo, mais desordenado, mais doloroso. Ele abriu a boca como se fosse falar, mas não saiu som. Sofia desejou poder desaparecer no chão, mas então os olhos dele desviaram-se para baixo e foi nesse momento que tudo mudou. Ele viu Wanda, viu o cabelo escuro dela, tão parecido com o dele. Viu os olhos azuis suaves dela, o mesmo tom que os seus, a olharem para ele com curiosidade inocente. Viu as suas pequenas mãos a segurar o avião de brincar. Viu o reflexo inconfundível de si mesmo no rosto de uma criança que ele nunca esperava ver. A sua expressão estilhaçou-se. Não havia outra palavra para isto. A compostura cuidadosamente construída que ele sempre carregava dissolveu-se num instante, substituída por choque puro, confusão, medo e algo como reconhecimento a atingi-lo com a força de um golpe. Wanda piscou para ele, fascinada. Ela deu um pequeno passo em frente, levantou o seu avião de brincar e abanou-o como cumprimento. "Olá!" Ela chilreou, encantada simplesmente por conhecer alguém novo. Os lábios de Gaspar entreabriram-se, mas ele ainda não conseguia falar. As suas mãos tremiam ao seu lado. Sofia forçou-se a mover-se, colocando-se protetoramente à frente de Wanda.
O coração dela estava a acelerar tanto que mal conseguia ouvir por cima dele. Ela não se tinha preparado para este momento. Ela nem sequer o tinha imaginado. Não aqui, não assim, não com a filha dela entre eles, alheia à história complicada que desmoronava sobre os adultos. Gaspar finalmente conseguiu uma única palavra sem fôlego. Sofia. Ela engoliu em seco. Gaspar. Ele olhou para Wanda novamente. Realmente olhou, e os seus olhos encheram-se de uma devastação que ela nunca tinha visto antes. Ela é... A voz dele quebrou. Ele tentou de novo. Ela é minha! Wanda puxou o casaco de Sofia, alheia à gravidade da pergunta. Mamã, olha! Avião? Ela disse, exibindo o seu brinquedo com orgulho. O coração de Sofia torceu-se dolorosamente com a inocência de tudo. Ela encontrou os olhos de Gaspar, a voz firme, mas calma, carregando anos de mágoa. Sim, a verdade pairou no ar, mais pesada do que o barulho do aeroporto à volta deles. Gaspar cambaleou meio passo para trás, como se a força da sua resposta o tivesse atingido fisicamente. O choque invadiu as suas feições, seguido por culpa tão profunda que se solidificou em algo como luto. A sua mão levantou-se ligeiramente, como se estivesse a estender a mão para Wanda, mas ele parou antes mesmo de se aproximar. Ele parecia um homem a ver o seu mundo tombar para fora do seu eixo, incapaz de encontrar algo sólido para se agarrar. Eu não sabia, ele sussurrou. Tu não quiseste saber? Sofia respondeu. Não com maldade, mas com verdade. Gaspar estremeceu de novo. Wanda, completamente alheia ao terremoto emocional a acontecer à sua volta, andou hesitante atrás das pernas de Sofia, espreitando para Gaspar timidamente. A presença dela sozinha parecia quebrá-lo ainda mais. Cada piscar, cada inclinação da cabeça, cada pequeno movimento a lembrá-lo dos anos que ele tinha perdido, das escolhas que ele não podia desfazer. As pessoas moviam-se à volta deles no terminal, mas parecia que os três estavam congelados numa bolha que mais ninguém conseguia penetrar. Sofia finalmente respirou fundo. Este não é o lugar, ela disse suavemente, não aqui. Gaspar acenou dormente, os seus olhos nunca a deixando Wanda. Ele parecia perdido, aterrorizado e comoventemente humano. Sofia apertou o punho na mão da filha, preparando-se para a levar embora. Mas antes que ela pudesse dar um passo, Wanda olhou para Gaspar uma última vez e levantou os braços na direção dele num gesto de pura confiança. Ele não se moveu. Ele não conseguia. Ele olhou para Sofia novamente, implorando silenciosamente por algo que ele ainda não tinha ganho. E Sofia percebeu, com um peso afundado no peito, que este momento, esta colisão acidental de passado e futuro, era apenas o começo. Sofia levou Wanda para longe da área de check-in lotada em direção a um canto mais tranquilo do terminal, o pulso ainda a martelar nos seus ouvidos, como se estivesse a tentar fugir de algo que já a tinha apanhado. Ela nunca se sentiu tão exposta, tão despreparada, tão dividida entre feridas passadas e choque presente. Wanda trotava ao lado dela, olhando repetidamente para o homem que a tinha encarado com tanta intensidade. Sofia conseguia sentir o tremor nas suas próprias mãos, mas forçou-se a respirar lentamente, a manter a calma, a manter as suas emoções contidas. A última coisa que Wanda precisava era de sentir a mãe a desmoronar-se. Quando Sofia finalmente chegou a uma área de estar mais tranquila, perto das grandes janelas do chão ao teto que davam para a pista, ela virou-se e Gaspar já estava lá. Ele tinha-a seguido à distância, cuidadoso para não sobrecarregar,
mas determinado a não as perder de vista novamente. Ele aproximou-se lentamente agora, como se cada passo parecesse perigoso. Quando ele parou a alguns metros de distância, ele olhou para Sofia, não com arrogância ou direito, mas com um medo tão palpável que ela o sentiu como uma presença física no ar entre eles. "Por favor, não te afastes", ele disse calmamente, a voz tensa. "Ainda não." Sofia engoliu em seco. Uma parte dela queria gritar, empurrá-lo de volta para o mundo de onde ele veio, fazê-lo sentir sequer uma fração do abandono que ela carregava dentro. Outra parte, a parte cansada e vulnerável, sabia que virar-lhe as costas agora não apagaria o passado. Wanda existia, Wanda estava aqui, e não importa o quão doloroso fosse, o homem parado à sua frente era parte da razão pela qual ela existia. Sofia indicou os assentos vazios. Gaspar sentou-se cuidadosamente, deixando um espaço notável entre eles, mas os seus olhos desviavam-se constantemente para Wanda, que estava ocupada a pressionar as mãos contra a janela para ver um avião ataxiando pela pista. Sofia conseguia ver as emoções a rasgarem-no: choque, arrependimento, descrença, a chocarem de uma só vez e a deixá-lo visivelmente instável. Ele finalmente falou, a voz rouca: "Sofia." "Eu não sabia, eu não tinha ideia." Ele passou a mão pelo seu cabelo escuro, o ombro a cair. "Se eu soubesse," ela interrompeu gentilmente, mas firmemente. "Tu não quiseste saber. Essa é a parte que continuas a esquecer." Ele recuou como se tivesse sido atingido. "Eu fui estúpido. Eu fui egoísta." As suas palavras vacilaram enquanto ele olhava para Wanda novamente. "Eu nunca imaginei que ela existisse. Ou que ela pudesse." A respiração dele falhou. "Ela parece-se comigo." A garganta de Sofia apertou. "Sim, parece." Ele olhou para a menina na sua camisola amarela suave, hipnotizado pelos seus olhos azuis, os seus olhos a refletir o horizonte lá fora da janela. Ela traçou o vidro com os seus pequenos dedos e resmungou algo sobre o avião grande, completamente alheia a quão profundamente a sua existência estava a abalar o homem atrás dela. A compostura de Gaspar fraturou-se visivelmente. Ele cerrou o maxilar, os olhos a brilharem com algo perigosamente perto de lágrimas. "Eu perdi tudo," ele sussurrou. Os primeiros passos dela, as primeiras palavras dela, os seus primeiros tudo. O peito de Sofia doeu com a verdade na voz dele, mas ela manteve o tom firme. "Sim, perdeste." Ele fechou os olhos, absorvendo o peso daquelas palavras. Quando ele olhou de volta para Sofia, a sua expressão era nua. "Eu não posso mudar o que te disse. Eu queria poder arrancar aquelas palavras da minha memória, da tua. Eu pensei que estava a proteger-me, a minha carreira, a minha estabilidade. Mas tudo o que fiz foi destruir algo que eu nem sequer entendia." Sofia desviou o olhar. O seu olhar assentou no reflexo de Wanda na janela. Ela lembrou-se do dia em que Gaspar a expulsou da sua vida. Ela lembrou-se de chorar sozinha num apartamento vazio, a perguntar-se como sobreviveria, como criaria uma criança sem um único grama de apoio do homem que ajudou a criá-la. Ela lembrou-se de se sentir aterrorizada, zangada, traída. E, no entanto, aqui estava ela, mais forte, mais firme, e já não era a mulher que ele descartou tão facilmente. Ela virou-se para ele. "Gaspar, tu não me magoaste apenas a mim. Tu abandonaste-a antes mesmo de ela dar o seu primeiro passo. E agora estás aqui, parado, a agir chocado por a vida ter continuado sem ti." Ele baixou a cabeça,
A vergonha a invadiu. Eu mereço isso, ele disse suavemente. Cada parte disso. Wanda de repente virou-se e andou hesitante na direção deles, agarrando o seu avião de brincar. Ela trepou para o colo de Sofia, encostando o seu pequeno corpo a ela, enquanto examinava Gaspar curiosamente. Gaspar sorriu fracamente, inseguro de quão perto lhe era permitido estar. Wanda inclinou a cabeça, a estudá-lo com o escrutínio inocente que só uma criança podia possuir. Depois ela estendeu a mão e tocou-lhe na manga levemente, fascinada pela textura do seu casaco. O contacto fez Gaspar inspirar bruscamente, como se os seus pequenos dedos tivessem perfurado diretamente as suas costelas. Ela gosta de aviões, Sofia disse calmamente, sentindo-se estranhamente compelida a oferecer algo que não fosse cortante ou defensivo. Ela assiste a eles comigo durante as minhas pausas. Gaspar acenou, o seu olhar a suavizar. Ela parece feliz. Ela é, Sofia respondeu. Eu esforcei-me muito para lhe dar uma boa vida. E tu deste, ele disse com uma convicção que a sobressaltou. Tu deste-lhe mais do que eu jamais poderia ter. Sofia piscou, apanhada de surpresa. Gaspar? Não, ele interrompeu gentilmente. Tu fizeste tudo. Tu foste mãe e pai. Tu foste quem ficou. Wanda mexeu-se no colo de Sofia, depois estendeu a mão para Gaspar novamente, mostrando-lhe o seu avião de brincar, como se lhe estivesse a oferecer um pequeno pedaço do seu mundo. Ele hesitou apenas um momento antes de pegar cuidadosamente no pequeno brinquedo nos seus dedos e examiná-lo com reverência, como se fosse algo sagrado, em vez de plástico barato. Quando ele o colocou de volta nas mãos dela, a voz dele quebrou. É perfeito, ele sussurrou. Ela é perfeita. O coração de Sofia torceu-se inesperadamente. O homem que uma vez lhe disse para resolver tudo sozinha, agora parecia estar a desmoronar-se com a realização do que tinha perdido. Ela respirou fundo, vacilantemente. Eu não sei o que esperas agora. Gaspar encontrou o olhar dela, e pela primeira vez em todos os anos que ela o conheceu, não havia arrogância, nem orgulho, nem armadura. Apenas verdade. Eu não espero nada, eu não mereço expectativas, mas eu quero tentar. Eu quero conhecê-la, eu quero entendê-la, eu quero fazer parte da vida dela, mesmo que leve tempo e mesmo que tu nunca me perdoes. Sofia não respondeu imediatamente. A ferida era antiga, mas não estava totalmente sarada. Uma parte dela queria afastá-lo para sempre. Outra parte, a parte que viu Gaspar gentilmente devolver um avião de brincar a uma menina curiosa, perguntou-se o que significaria parar de fugir do passado. Wanda gargalhou de repente, pressionando o brinquedo contra o joelho de Gaspar como um empurrão brincalhão. Gaspar riu suavemente, o som trêmulo e descrente. Sofia observou-os, o peito a apertar em torno de emoções que ela passou anos a recusar-se a sentir. Isto não era perdão. Isto não era resolução. Mas era o primeiro momento frágil em que o futuro não parecia impossível. E por agora, isso teria que ser suficiente. Gaspar apareceu no aeroporto no dia seguinte, embora Sofia não tivesse concordado com nada, não o tivesse encorajado, nem sequer tivesse prometido que falaria com ele novamente. Ela simplesmente recolheu Wanda nos braços e afastou-se após a conversa deles, deixando-o parado no terminal desfeito de uma forma que ela nunca pensou ser possível. No entanto, quando ela chegou para o seu turno da manhã, a empurrar Wanda no seu pequeno carrinho, com um copo de snack equilibrado na mão,
ela viu-o sentado num dos bancos perto da pastelaria, os cotovelos a repousarem nos joelhos, como se estivesse à espera há horas. Ele levantou-se rapidamente quando as viu, a sua expressão esperançosa, mas hesitante, como um homem aterrorizado de afugentar a única coisa que ele agora queria mais do que tudo. Sofia parou a vários passos de distância, insegura do que sentir. Wanda, no entanto, não tinha tal hesitação. Ela guincheu em reconhecimento, mexendo-se excitadamente no seu carrinho e apontando ambas as mãos gordinhas para ele, como se fosse uma personagem familiar do seu livro favorito, em vez do homem que uma vez recusou a sua existência. O coração de Sofia torceu-se, enquanto a risada brilhante de Wanda ecoava pelo terminal. Gaspar aproximou-se lentamente, atento à cautela de Sofia, e ajoelhou-se ao lado do carrinho. Ele não tocou em Wanda até que ela estendeu a mão para ele primeiro, puxando a sua manga com insistência encantada. Ele deixou-a agarrar os seus dedos, maravilhado com o quão pequenos eles eram em comparação com os seus. O assombro na sua expressão era não filtrado, não escondido, tão profundo que Sofia se viu incapaz de desviar o olhar. Ela nunca o tinha visto assim, suavizado, desprotegido, despojado de cada camada de arrogância que ele antes usava como armadura. Ela tinha-o visto poderoso, confiante, eficiente, imponente. Mas esta descrença tranquila, esta alegria trêmula, isto era novo e perigoso. Quando chegou a sua pausa, Sofia relutantemente permitiu que ele se juntasse a elas na pequena mesa perto da janela. Wanda mastigava os seus biscoitos enquanto Gaspar tentava persuadir palavras dela, imitando a sua fala de criança, com uma seriedade que fazia o peito de Sofia apertar. Ele aprendeu rapidamente que Wanda respondia melhor ao humor gentil, que ela adorava que lhe perguntassem sobre os aviões e que ela balbuciava interminavelmente se alguém mostrasse interesse genuíno. Apesar de si mesma, Sofia descobriu que o seu olhar se desviava para ele mais frequentemente do que ela queria. Havia uma sinceridade nele em que ela ainda não confiava, mas que já não podia negar. Ele não tentou falar com Sofia sobre o passado naquele primeiro dia, e ela agradeceu-lhe mais do que ele sabia. Ele focou-se inteiramente em Wanda, deixando as suas ações falarem de uma forma que as suas palavras tinham uma vez falhado. Mas no terceiro dia, quando Wanda andou hesitante para brincar com uma pilha de carrinhos de bagagem abandonados à vista, ele finalmente inclinou-se mais perto, baixando a voz para que só Sofia o pudesse ouvir. "Eu devo-te uma explicação", ele disse calmamente, sem encontrar os olhos dela no início. Ele parecia estar a escolher as suas palavras com o cuidado de alguém a lidar com um vidro frágil. "Há 2 anos, quando me contaste, quando disseste que estavas grávida, eu entrei em pânico. Não porque não quisesse a ti ou ao bebê, mas porque eu tinha passado a minha vida inteira a ser dito que o amor era uma fraqueza e que a família destruiria tudo pelo que eu tinha trabalhado. O meu pai incutiu-me isso, até que eu acreditei nisso, sem questionar. Eu pensei que, se eu deixasse alguém chegar muito perto, tudo cairia, a empresa, os meus objetivos, o meu futuro." Sofia enrijeceu ligeiramente. "E o que é que isso tem a ver com o meu futuro?" Ele estremeceu, a culpa a cintilar nas suas feições. "Eu não pensei no teu, nem no dela. Eu não pensei como um homem que amava alguém. Eu pensei como alguém a fugir de uma sombra." Sofia ficou em silêncio por um longo momento. A mágoa ainda estava lá, ainda aguda sob a superfície, mesmo que o tempo tivesse embotado as suas arestas.
Tu não fugiste apenas, ela finalmente disse. Tu expulsaste-me da tua vida sem sequer olhar para mim. A garganta dele trabalhou enquanto ele engolia. Eu sei, e isso é algo de que me vou arrepender para o resto da minha vida. Wanda correu de volta para eles então, a respirar ofegantemente das suas aventuras. Ela trepou desajeitadamente para o colo de Gaspar, sem a menor hesitação, enrolando-se contra ele como se cada segundo com ela fosse um privilégio que ele tinha medo de arruinar. Sofia observou-os com emoções conflituosas a rodopiarem dentro dela. Ver Gaspar com Wanda era como ver uma porta que ela tinha selado a começar a rachar-se sozinha. Ela queria fechá-la de novo. Ela queria deixá-la entreaberta. Ela queria fugir. Ela queria ficar. Cada parte dela guerreava consigo mesma. Ele tinha-a abandonado. Ele tinha abandonado Wanda. E, no entanto, ele estava aqui agora. Ele estava a tentar. E não por exibição, não por controlo, não por obrigação, mas porque algo dentro dele tinha mudado irremediavelmente. Mais tarde, naquela tarde, enquanto Sofia arrumava as suas coisas para ir para casa, Gaspar demorou-se desajeitadamente ao lado dela. Sofia, ele disse, limpando a garganta, eu sei que não mereço uma segunda oportunidade, mas eu quero ser alguém em quem ela possa confiar, alguém que aparece, alguém que não foge. A voz dele suavizou-se. Se me deixares. Ela hesitou, agarrando o casaco de Wanda nas mãos. Não se trata apenas de aparecer uma ou duas vezes. Ela disse calmamente. Trata-se de ser consistente, ser estável, ser alguém em quem ela possa confiar. Eu sei, ele disse, e eu estou pronto para fazer o que for preciso. Sofia não respondeu. Ela levantou Wanda nos seus braços, pressionou um beijo na testa da filha e começou a caminhar em direção à saída. Gaspar seguiu-as com os olhos durante todo o caminho, a sua expressão uma mistura de medo e esperança. E enquanto ela saía para o ar fresco da tarde, Sofia sentiu algo a assentar no seu peito, uma consciência trêmula de que a sua vida, uma vez tão cuidadosamente reconstruída, estava a mudar novamente, quer ela quisesse ou não. Ela não estava pronta para deixar Gaspar voltar para o seu mundo, mas ela também não estava pronta para expulsá-lo inteiramente. E aquele meio-termo frágil, aquele entremeio incerto, parecia o começo de algo que ela ainda não conseguia nomear. Gaspar começou a aparecer na vida de Sofia com uma regularidade que a inquietava, não porque parecesse intrusivo, mas porque parecia estranhamente natural, como se ele sempre tivesse pertencido ali, embora ela soubesse que não pertencia. Todas as manhãs, ele aparecia no terminal do aeroporto com a mesma determinação nervosa, vestido com fatos caros em alguns dias e camisolas casuais noutros, mas sempre a carregar a mesma esperança tranquila nos seus olhos. Ele nunca presumiu nada. Ele nunca impôs. Ele simplesmente existia nas margens da sua rotina diária, tirando todos os momentos que ela estava disposta a oferecer e nunca alcançando mais do que ela permitia. Era uma gentileza estranha de um homem que ela uma vez conheceu como agudo e impenetrável como pedra. Wanda, no entanto, recebeu-o com a aceitação sem limites que só uma criança intocada pela traição podia oferecer. Ela corria na direção dele com os braços estendidos, o seu avião de brincar a abanar desenfreadamente no ar enquanto guincheva o seu nome, ou melhor, a sua versão dele, um Gabi confuso que o fazia sorrir sempre que o ouvia. Ele carregava-a nos ombros, deixava-a puxar o seu cabelo, ouvia-a tagarelar interminavelmente sobre aviões e nuvens, e o barulho engraçado que a máquina de vending fazia quando largava snacks. Sofia observava cautelosamente à distância, à espera que ele falhasse, que ficasse irritado,
que revelasse alguma racha que a lembraria por que é que ela partiu. Mas ele nunca o fez. A sua paciência parecia interminável, a sua ternura inabalável, o seu fascínio por Wanda a crescer mais profundo a cada novo dia que ele passava a aprender os contornos do seu pequeno mundo. Para Sofia, observá-lo não era fácil. Alguns dias ela sentia raiva a ferver sob as suas costelas, desencadeada pelo quão natural ele fazia parecer agora, quando ela tinha lutado, através de noites, sem dormir, e manhãs, aterrorizadas, completamente sozinha. Outros dias, a visão dele a segurar Wanda fazia algo quente florescer no seu peito, um calor perigoso que ela tentava extinguir antes que se espalhasse. E em raras ocasiões, quando Gaspar olhava para ela por cima da cabeça de Wanda com uma gratidão tão nua que parecia quase frágil, ela tinha que se virar completamente, com medo que as suas emoções a traíssem. Ela lembrava a si mesma frequentemente que um homem podia arrepender-se do seu passado e ainda não ser seguro para confiar. Ela não tinha intenção de oferecer perdão simplesmente porque ele finalmente entendeu as consequências das suas escolhas. Mas ela não podia negar a verdade. Ele estava a tentar. Dia após dia, momento após momento, ele apareceu. Uma tarde, após o longo turno de Sofia, eles levaram Wanda ao pequeno deck de observação, onde os viajantes frequentemente assistiam aos aviões a descolar. Wanda pressionou o rosto contra o vidro com olhos arregalados, enquanto um jato rugia pela pista, as suas pequenas mãos a saltarem excitadamente. Sofia encostou-se ao corrimão exausta, mas contente por deixar Wanda desfrutar da exibição. Gaspar ficou ao lado delas, em silêncio por vários minutos, a observar mãe e filha com uma expressão que Sofia não conseguia decifrar. A luz do sol apanhou o azul dos seus olhos, suavizando-o de uma forma que lhe fez a garganta apertar inesperadamente. Ela adora este lugar, ele disse finalmente, a voz baixa, quase reverente. Sofia acenou. É o mundo inteiro dela. Ela cresceu a ver aviões comigo. Tornou-se a nossa coisa. Gaspar exalou lentamente. Eu queria ter estado lá para isso. Tu não estiveste, ela respondeu, não com maldade, mas com firmeza, ancorando-o na verdade. Eu tive que torná-lo especial para ela sozinha. Ele não discutiu. Ele aceitou as palavras dela com um aceno tranquilo. Eu sei, e tu fizeste mais do que eu jamais poderia ter feito. Eu quero dizer isso. Ela estudou-o, a tentar determinar se ele estava simplesmente a dizer o que pensava que ela queria ouvir. Mas não havia falsidade na sua voz, nem suavidade, nem fraseado estratégico. Era apenas honestidade. Ela não tinha a certeza de como lidar com isso. Wanda virou-se então, andando hesitante na direção de Gaspar, com os braços levantados. Ele levantou-a instintivamente, segurando-a perto enquanto ela descansava a cabeça no seu ombro, com confiança completa. Sofia sentiu algo torcer-se dentro dela à visão. Wanda mal descansava assim com estranhos, mas com Gaspar, ela derretia-se nele como se reconhecesse algo nele que ela não conseguia explicar. Gaspar olhou para Sofia por cima da cabeça de Wanda, a sua expressão atordoada, suavizada, desfeita. Ela sente-se segura contigo, Sofia disse calmamente, surpreendendo-se com a admissão. Gaspar piscou, a sua voz quase a quebrar. Eu não mereço isso, mas eu estou grato por isso. Eles ficaram em silêncio por vários segundos, o barulho do aeroporto a desvanecer-se atrás do zumbido de uma aeronave a partir. Sofia observou Wanda a brincar com a gola da camisa de Gaspar, observou-o a sussurrar algo gentil no seu cabelo,
Observou a maneira fácil como ele ajustava o seu peso, como se a tivesse carregado a vida toda. Aterrorizou-a e emoveu-a. Ambas as emoções ameaçaram colidir, deixando-a instável. Quando Wanda se mexeu para sair dos seus braços e correu na direção da janela novamente, Gaspar finalmente falou as palavras que Sofia sentia a ferver nele durante toda a tarde. Sofia, eu sei que não posso mudar o passado, mas eu quero ser parte do futuro dela, não pela metade, não ocasionalmente. Eu quero estar na vida dela totalmente, o que for preciso. Ela olhou para as suas mãos, depois levantou o olhar para o dele. Querer algo é fácil, Gaspar, mas compromisso, consistência, aparecer mesmo nos dias difíceis, isso é outra coisa completamente. Ele acenou sem hesitação. Então deixa-me provar isso. A respiração de Sofia falhou com a convicção tranquila na sua voz. Ele não estava a implorar. Ele não estava a negociar. Ele estava simplesmente a oferecer-se, imperfeito, arrependido, transformado de maneiras que ela ainda não entendia. Ela não lhe deu uma resposta. Ela não conseguia, mas ela também não se afastou. E isso sozinho parecia significar tudo para ele. Mais tarde, enquanto ela carregava uma sonolenta Wanda na direção da saída, ela olhou por cima do ombro. Gaspar estava a observá-las, as mãos nos bolsos, os olhos cheios de algo que não estava lá há 2 anos. Esperança. Frágil, trêmula e impossivelmente persistente. Sofia não sabia o que o futuro reservava, ou se o seu coração conseguiria suportar deixá-lo entrar nas suas vidas novamente. Mas pela primeira vez, ela não fechou a porta à possibilidade, e Gaspar, a observar mãe e filha a desaparecerem na luz da noite, jurou silenciosamente que passaria todos os dias a provar que merecia mesmo uma fração dessa esperança. A persistência tranquila de Gaspar continuou ao longo das semanas seguintes, não com a confiança merecida do homem que Sofia conheceu uma vez, mas com a humildade cuidadosa de alguém que entendia que cada momento que lhe era dado era algo que ele ainda não tinha ganho. Ele chegava cedo e ficava até tarde, cronometrando a sua presença em torno dos turnos de Sofia para que ele nunca perturbasse a sua rotina. Se ela parecia cansada, ele oferecia-se para passear com Wanda pelo terminal para lhe dar um momento para respirar. Se Wanda ficava rabugenta, ele ajoelhava-se ao lado dela, sussurrando disparates gentis, até que as lágrimas dela diminuíssem. Ele não tentou assumir o controle. Ele não impôs decisões a Sofia, nem exigiu mais do que ela oferecia. Em vez disso, ele focou-se em aprender quem Wanda era, os pequenos pedaços da sua personalidade que ele tinha perdido durante 2 anos, e a ajustar-se ao mundo dela em vez de esperar que ela entrasse no dele. Uma tarde, quando o aeroporto estava mais tranquilo do que o habitual e o sol projetava longas riscas douradas pelo chão polido, Sofia sugeriu que levassem Wanda para a área relvada perto das estruturas. Não era um parque de forma alguma, mas era espaço aberto, e Wanda adorava a sensação de correr em chão real em vez de azulejo. Gaspar concordou instantaneamente, embora Sofia pudesse ver pela maneira como a sua postura enrijeceu que ele não tinha a certeza do que o passeio significava. Para ela, não significava nada mais do que ar fresco e espaço para a filha. Para ele, parecia um convite para uma parte da sua vida que ele não tinha tocado desde que ela partiu, e talvez uma parte na qual ele não tinha a certeza se era bem-vindo. Wanda correu pela relva com gritos encantados, agitando o seu avião de brincar enquanto fingia fazê-lo voar. Gaspar seguiu de perto,
sempre a alguns passos atrás dela, caso ela tropeçasse. Sofia observou enquanto ele a recolhia nos seus braços quando ela tropeçava, segurando-a com uma firmeza gentil que contradizia tudo o que ela se lembrava dele. O homem que antes tratava a vulnerabilidade como um defeito tinha se tornado alguém que ela mal reconhecia. Um homem que se agachava na relva sem hesitação, que deixava Wanda espalhar sujidade nas suas mangas sem uma única queixa, que ouvia cada frase confusa que ela falava, como se ela lhe estivesse a oferecer os segredos do universo. Sofia sentou-se num banco debaixo de uma árvore, sentindo-se estranhamente deslocada numa cena que deveria ter sido impossível. Gaspar finalmente juntou-se a ela, deixando Wanda a alguns metros de distância a perseguir um pássaro que ela não tinha esperança de apanhar. Ele não se sentou demasiado perto, mas também não manteve a sua distância. O espaço entre eles parecia intencional, ponderado, cauteloso. Por um tempo nenhum falou, ambos a fingir observar Wanda, ambos agudamente conscientes da presença ao seu lado. Finalmente Gaspar mexeu-se ligeiramente, a sua voz calma. Eu tenho pensado muito sobre quem eu era naquela altura. Sofia enrijeceu um pouco, insegura se queria revisitar o passado, mas ela não o interrompeu. Eu pensei que a ambição me definiria, ele continuou. Eu pensei que se eu me tornasse intocável, nunca repetiria os erros do meu pai. Ele era maldoso, distante. Ele tratava as emoções como nada mais do que passivos. Eu cresci a acreditar que importar-se demasiado tornava um homem fraco. Ele fez uma pausa, o seu olhar fixo em Wanda, enquanto ela andava hesitante pela relva. Então eu construí a minha vida em torno dessa ideia. Convenci-me de que o sucesso significava que eu não tinha espaço para nada imprevisível, nada que eu não pudesse controlar. Sofia exalou lentamente. E tu viste uma criança como algo que não podias controlar. Eu vi tudo errado, ele admitiu, a voz densa de arrependimento. E eu vi-te como a pessoa que podia desfazer tudo o que eu tinha construído. A minha carreira, a minha imagem, o meu senso de ordem. Então eu afastei-te antes que tivesses a oportunidade. Ela olhou para ele bruscamente. Tu não me afastaste, Gaspar. Tu expulsaste-me da tua vida sem olhar para trás. A sua garganta trabalhou enquanto ele engolia. Eu sei, e eu nunca me vou perdoar por isso. Sofia queria continuar zangada. Ela queria agarrar-se ao ressentimento que a tinha protegido por tanto tempo, mas ouvi-lo falar com tal honestidade fez o seu peito doer inesperadamente. O homem ao lado dela tinha rachas que ela nunca tinha visto antes, rachas que revelavam suavidade em vez de aço. Ele esfregou as palmas das mãos, um raro sinal de nervosismo. Eu não te estou a pedir para esqueceres o passado. Eu sei que não mereço isso. Eu só quero construir um futuro onde Wanda conheça o pai dela, onde ela saiba que não foi indesejada, e talvez, se o tempo permitir, onde tu possas olhar para mim sem te lembrares da pior versão de quem eu era. Sofia deixou o silêncio alongar-se entre eles. Ela observou Wanda a cair na relva, a sua risada a ressoar no ar quente. Ela observou Gaspar a inclinar-se instintivamente para a frente, pronto para apanhar se ela caísse com muita força. Ela observou o homem que ele se tinha tornado, um homem mudado pela ausência, pelo arrependimento e pelo amor súbito e avassalador que ele sentia por uma filha que nunca tinha conhecido. Tu não és a mesma pessoa, ela disse finalmente, a voz suave. Eu vejo isso, mas a mudança não é suficiente por si só. Tem que durar, tem que ser real. Ele disse imediatamente. Eu não sei como provar isso a ti ainda, mas eu vou.
Wanda correu de volta para eles então, a respirar ofegantemente das suas aventuras. Ela trepou para o colo de Gaspar sem hesitação, enrolando-se contra ele como se o tivesse conhecido a vida toda. Ele segurou-a gentilmente, os seus olhos a brilhar com uma mistura de admiração e desilusão. Sofia observou-os, sentindo algo dentro dela a mudar. Algo lento, hesitante e assustadoramente esperançoso. Quando Wanda levantou o seu avião de brincar na direção de Gaspar e disse: "Voa comigo", ele sorriu com um calor que alcançou todos os cantos da sua expressão. "Eu vou contigo para onde for", ele murmurou, pressionando um beijo no topo dos seus caracóis escuros. A respiração de Sofia falhou na sua garganta à visão. Foi naquele momento, mais do que qualquer pedido de desculpas ou promessa, que ela entendeu o quão profundamente ele tinha mudado, e aterrorizou-a o quanto ela queria acreditar nele. O verão instalou-se totalmente sobre a cidade, trazendo consigo noites longas e quentes e um ritmo mais gentil, que fazia tudo parecer mais suave do que os meses anteriores. O aeroporto já não parecia um lugar de pressa constante. Ao anoitecer, a luz do sol derramava-se pelas janelas altas como ouro fundido, fazendo com que todo o terminal brilhasse. Sofia tinha se habituado a ver Gaspar nesta luz, chegando todos os dias com uma firmeza tranquila que já não a surpreendia. O que a surpreendia, em vez disso, era o quão natural parecia tê-lo ali, não como uma sombra do seu passado, não como uma ameaça à sua paz, mas como alguém a costurar-se lentamente nas margens da sua vida. Wanda adorava-o agora, e essa ligação tinha crescido mais profunda com cada risada partilhada, cada pequeno momento de confiança. Ela corria para ele com alegria não filtrada, e ele levantava-a com uma ternura que Sofia nunca poderia ter imaginado de um homem que uma vez se recusou a sequer olhar para ela. Aquela transformação por si só ainda inquietava Sofia, mas também aquecia algo dentro dela que tinha estado trancado por demasiado tempo. Em um fim de semana, o aeroporto acolheu um pequeno evento comunitário, uma feira de verão com barraquinhas de comida, música e um canto reservado para jogos infantis. Famílias reuniram-se, viajantes demoraram-se para desfrutar das festividades, e risadas espalharam-se pelos terminais, geralmente estéreis. Sofia chegou com Wanda nos braços, esperando uma simples tarde para a filha. O que ela não esperava era a maneira como a sua respiração falhou quando viu Gaspar à espera delas, perto de um arco de balões, segurando um pequeno balão azul em forma de avião. Ele parecia quase nervoso, como se inseguro se trazer o balão era demais ou não o suficiente. Wanda guincheu, estendendo a mão para ele, e o rosto inteiro de Gaspar iluminou-se, enquanto ele lhe entregava o balão. Sofia sentiu o seu peito apertar com algo que ela não queria nomear. Eles caminharam juntos pela feira, deixando Wanda experimentar tudo o que as suas pequenas mãos podiam alcançar. Ela pintou riscos desalinhados num recorte de avião de papel, ganhou uma pulseira de plástico num jogo de argolas e agarrou-se aos ombros de Gaspar enquanto ele a carregava pela multidão. Cada vez que ela ria, Gaspar parecia que era a primeira vez que ouvia o som. A sua alegria era real, tão real que Sofia se viu a observá-lo mais do que pretendia. Enquanto o sol começava a pôr-se lá fora, lanternas cintilavam por todo o terminal, projetando círculos quentes de luz. A música suavizou e as famílias instalaram-se perto das janelas para assistir à atividade final da noite.
o espetáculo de luzes exteriores visível através das gigantes paredes de vidro do terminal. Sofia e Gaspar encontraram um local mais tranquilo, perto de um dos pilares, espalhando um cobertor que Sofia sempre guardava na mochila de Wanda. Wanda caiu entre eles, o seu balão a flutuar preguiçosamente acima dela, a sua pequena mão a agarrar os dedos de Gaspar. Um silêncio confortável instalou-se sobre eles. Eles observaram as cores a mudar lá fora, enquanto as primeiras luzes dançavam pelo céu de verão. Sofia sentiu o peso do dia lentamente derreter-se dos seus ombros, deixando para trás uma calma estranha que ela não conhecia há anos. Ela olhou para Gaspar, notando a maneira como ele estava a observar Wanda, com o mesmo assombro que ele carregava todos os dias. Ele segurava a mão dela como se fosse a coisa mais importante que ele alguma vez tinha tocado. Quando Wanda finalmente ficou cansada, ela trepou para o colo de Sofia, deixando a sua cabeça descansar no peito da mãe. Alguns minutos depois, ela estendeu a sua pequena mão para Gaspar novamente, sonolenta, mas insistente. Ele mexeu-se mais perto, deixando-a descansar a outra mão no seu joelho, um gesto que parecia completar um círculo que Sofia nunca esperava formar. Gaspar olhou para Sofia, e a suavidade nos seus olhos fez o coração dela tremer. As lanternas acima deles refletiam-se nas suas íris azuis, transformando-as em poças cintilantes que guardavam 1000 coisas não ditas. Ele limpou a garganta gentilmente, como se estivesse a firmar-se antes de sair de um penhasco. Sofia, ele começou calmamente. Eu tenho tentado encontrar o momento certo para dizer isto. Mas eu acho que, se eu esperar pelo momento perfeito, vou perder a oportunidade. Ele fez uma pausa, olhando para a pequena mão de Wanda a repousar contra ele. Eu nunca entendi o que significava amar alguém até agora. Eu pensei que o amor era uma fraqueza. Eu pensei que a família me quebraria. Mas a verdade é, viver sem isso, viver sem ela, quebrou algo muito mais profundo. Sofia prendeu a respiração, insegura se queria que ele continuasse ou parasse antes que ele estilhaçasse o frágil equilíbrio que eles tinham conseguido criar. Ele olhou para cima novamente, encontrando o olhar dela diretamente. Eu amo-a, Sofia. Eu amo-a mais do que qualquer coisa que eu alguma vez conheci. E eu? A sua voz suavizou-se em algo quase frágil. Eu nunca deixei de te amar. Mesmo quando eu o neguei. Mesmo quando eu estava demasiado assustado para enfrentar o que sentia. As palavras caíram calmamente, sem o peso dramático que ele poderia ter usado uma vez. Elas não foram faladas para impressionar ou influenciar. Elas eram simplesmente verdadeiras. Sofia sentiu uma torrente de emoções, todas emaranhadas e avassaladoras. Ela não estava pronta para isto. Ela não estava preparada para deixar aquelas palavras entrarem. Uma parte dela ainda doía da ferida que ele deixou. Uma parte dela queria acreditar nele. E uma parte dela, a parte que ela tinha escondido, queria permitir-se sentir algo diferente de dor novamente. Gaspar, ela disse suavemente, tu magoaste-me profundamente. Tu magoaste-a sem sequer o saberes. Eu não posso fingir que isso não aconteceu. A sua expressão vacilou, mas ele acenou. Eu sei. E eu não te estou a pedir para esqueceres isso. Eu estou a pedir pela oportunidade de construir algo diferente. Algo melhor. Por ela. Por ti. Por mim. Ela olhou para ele por um longo momento, as lanternas a cintilarem acima deles como respirações de esperança. Wanda mexeu-se no seu sono, o seu pequeno corpo quente e confiante
contra o de Sofia. Sofia olhou para o rosto pacífico da filha, depois para o homem que estava finalmente a tentar tornar-se o pai, e talvez o parceiro que deveria ter sido o tempo todo. Eu não te posso dar uma resposta hoje, Sofia sussurrou. Mas eu não estou a fechar a porta. Gaspar exalou lentamente, o alívio a espalhar-se por ele como calor. Isso é suficiente, ele murmurou. Mais do que suficiente. Pelo resto da noite, eles sentaram-se juntos em silêncio, a observar as luzes a dançarem para além do vidro. Wanda dormia entre eles, as suas pequenas mãos a tocarem ambos, inconscientemente a fazer a ponte sobre o espaço que antes parecia impossivelmente vasto. E pela primeira vez, Sofia permitiu-se imaginar um futuro onde o passado não definia a sua história. Um futuro onde o perdão e o amor não eram impossíveis. Um futuro onde segundas oportunidades podiam realmente curar.